O mundo respirou um pouco mais aliviado nesta quarta-feira, quando, num movimento que pegou a todos de surpresa, mais uma vez, Donald Trump anunciou uma redução por 90 dias das tarifas que incidem sobre produtos que chegam aos Estados Unidos. O anúncio veio nas redes sociais de Donald Trump e da boca do próprio presidente nos 3 momentos em que apenas hoje ele se encontrou com jornalistas e se mostrou disposto a falar, a responder às perguntas. Ele se vangloriou da alta histórica que as bolsas americanas registraram nesta quarta-feira. A Casa Branca tratou a redução das tarifas não como um recuo, mas como uma estratégia vitoriosa, uma ação planejada para incentivar que os países negociem com os Estados Unidos. Se foi planejado ou não, a gente não vai saber. Mas o quadro de tarifas a serem cobradas mudou muito e nós temos aqui alguns exemplos. O Vietnã, por exemplo, que teria suas exportações aos Estados Unidos taxadas em 46%, pelos próximos 90 dias, verá a taxa reduzida a 10%, assim como a África do Sul, que caiu de 30% para 10%, a Coreia do Sul, de 25% para 10%, o Japão, que teria suas exportações sobretaxadas em 24%, foi tudo para 10% também. O Brasil e outros países que já estavam na taxação mínima de 10%, continuarão com os 10%. Não houve qualquer redução. O pior dos anúncios de hoje foi mesmo para a China, alegando que os chineses faltaram com respeito aos Estados Unidos ao retaliar as taxações. A sobretaxa subiu mais uma vez. Começou em 34% na semana passada, você lembra? Já tinha subido para 104%. E hoje, os produtos chineses que entrarem nos Estados Unidos terão que pagar 125% de sobretaxa. Daqui a pouco, vamos ter as análises políticas e econômicas desse recuo, dessa estratégia decidida hoje por Donald Trump. E como os mercados reagiram. Os gráficos são interessantíssimos. Mas antes, vamos direto para Washington falar com a nossa correspondente Mariana Jangiacomo, que acompanhou lá na Casa Branca todo esse dia de vai e volta do governo americano. Mariana, boa noite. Oi, Márcio, boa noite a todos. Márcio, Donald Trump fez esse anúncio de forma espontânea, nem mesmo toda a equipe dele sabia desse recuo e dessa ameaça maior, na verdade, no caso da China, sobre as tarifas. Não havia nada na agenda de Donald Trump que indicasse que ele falaria sobre as tarifas hoje, mas ele foi, então, às redes sociais para anunciar o aumento da tarifa para produtos importados da China para 125% e a pausa de 90 dias nas tarifas recíprocas para outros países, mantendo apenas aquela taxa de 10% que estava em vigor desde o começo do mês. Donald Trump disse que as pessoas estavam ficando muito agitadas com as tarifas e que essa é uma recompensa para os países que não retaliaram. Agora, no caso da China, disse que foi necessário aumentar, então, as tarifas para os chineses. Lembrando, Márcio, que hoje, mais cedo, a China anunciou mais uma tarifa retaliatória de 50% sobre os produtos americanos. A União Europeia, mais cedo, também tinha anunciado que entrariam em vigor tarifas contra produtos importados dos Estados Unidos no dia 15 de abril. O mercado estava em um turbilhão, com as bolsas despencando aqui nos Estados Unidos e a liquidação dos títulos do Tesouro. E em meio a tudo isso, veio o anúncio, então, de Donald Trump aumentando as tarifas sobre os produtos chineses, mas recuando de todas as outras. E como você disse, Márcio, a Casa Branca não diz que é um recuo. A Casa Branca diz que, na verdade, esse era o plano o tempo todo. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse que não foi uma reação, uma resposta para o mercado, mas que, na verdade, foi sim, esse era o plano o tempo todo, esse era o objetivo. E a Casa Branca enxerga esse período de 90 dias como uma pausa, um momento no qual outros países devem procurar os Estados Unidos para fechar acordos. E Donald Trump gosta de se gabar de ser um bom negociador, de fechar acordos. Ontem, a Casa Branca dizia que os Estados Unidos
Unidos já tinham sido procurados por 70 países. Hoje, mais cedo, Trump disse que eram 75. E à tarde, quando voltou a falar sobre o acordo, disse que estava sendo procurado por mais de 75 países. Agora, esses anúncios de hoje de Donald Trump deram um alívio para o mercado, com as bolsas que voltaram a subir, mas ainda existe a preocupação com a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China e a preocupação sobre o governo de Donald Trump, que começava a ser impactado até mesmo por aqueles que foram aliados e que apoiaram a reeleição de Trump. Empresários do setor de tecnologia, analistas que falavam sobre a possibilidade de uma recessão com essas tarifas. Então, tudo isso colocava ali a posição de Trump colocava Trump em uma posição difícil, também com democratas querendo entrar na justiça para bloquear as medidas, alguns republicanos falando de forma tímida que estavam preocupados com as tarifas também. Então, em meio a tudo isso, Trump muda de posição, com a Casa Branca dizendo que esse era o plano o tempo todo. A gente separou um trecho do que disse Trump mais cedo sobre as tarifas, vamos ouvir. I did a 90-day pause for the people that didn't retaliate. Because I told them, if you retaliate, we're going to double it. And that's what I did with China, because they did retaliate. So we'll see how it all works out. I think it's going to work out amazing. I think that our country is going to be at the end of a year or shorter, but I think we're going to have something that nobody would have dreamt possible. A deal's going to be made with China. A deal's going to be made with every one of them. And they'll be fair deals. I just want fair. They will be fair deals for everybody. But they weren't fair to the United States. They were sucking us dry and